Então hoje é o dia 25 de outubro de 2015 e nós vamos conversar pela segunda vez sobre o estudo de 1 João. Na semana passada o pastor matou o culto, então ele não está sabendo o que está acontecendo no estudo. Foi dito aqui, eu penso que o senhor Américo se lembra, que o Evangelho de João, o Evangelho de João e a Epístola, todas as três epístolas de João, na realidade João, o apóstolo, era o mais novinho de todos os 12, ele escreveu 5 livros: o Evangelho, as 3 cartas, 1º, 2º e 3º João, e por último o Apocalipse, mais ou menos nessa ordem. E quando ele escreveu essa carta, ele já era bem idoso. E já no final do 1º século, poucos anos antes dele escrever Apocalipse, e estava se espalhando pelas igrejas uma doutrina. Não era uma seita, não era um grupo, não era algo que era representado assim por uma instituição que tinha uma placa, né? Escola de gnosticismo. Mas era uma doutrina que estava permeando o meio evangélico, estava permeando as igrejas. Satanás, ele é versátil, ele tem várias formas de trabalhar. Paulo, lá em Atos, capítulo 20, se não me engano, quando ele estava se despedindo dos efesinos, dos irmãos da igreja de Éfeso, ele falou que o ataque contra a igreja se dá de 2 formas. Lobos vorazes iam penetrar o rebanho, e dentre o rebanho mesmo surgiriam aqueles que levantariam interpretações das Escrituras. Se não me engano, Pedro fala na carta dele que são doutrinas que são frutos da distorção da verdade, e os falsos mestres, quando fazem isso, o fazem para a sua própria destruição. Você lembra desse texto? Ou seja, e essa doutrina que estava se esparramando, estava virando moda nas igrejas, assim como acontece hoje. Hoje em dia também, alguém com a mente natural, muitas vezes são pessoas que nem são nascidas de novo, são pessoas que vivem no nosso meio. Nós vamos ver isso na carta de Pedro, nessa carta de João, que ele diz que eles saem do nosso meio. Eles saíram do nosso meio porque não eram de nós. Porque muitas pessoas, elas enxergam o métier evangélico, a igreja, como algo social, algo filantrópico, como um lugar para se sentir bem, um lugar onde existem pessoas honestas. Muitos dos falsos mestres são enganados. Existem aqueles que são conscientes de que estão trabalhando para as trevas e continuam fazendo assim mesmo. A gente sabe que existe gente muito má, mas existem aqueles que, por não terem o Espírito, apenas estarem vivendo no nosso meio, eles não têm aquele Espírito que ilumina a mente e que guia a toda a verdade. Então, essas pessoas, elas começam a fazer uma interpretação da palavra com a sua própria mente natural, e nós sabemos através das Escrituras, principalmente 1 Coríntios, que o homem natural não tem a capacidade de entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Ele não tem esse Espírito, como diz lá em João 16, para guiar a verdade. E foi comentado também que, à medida que o Evangelho ia se espalhando pelo mundo, o Evangelho que começou em Jerusalém, como disse o Senhor em Atos 8, Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e os confins da terra, a princípio
a igreja ela era formada por judeus convertidos, porque ela começou em Jerusalém, começou em Israel, mas à medida que o evangelho foi, igual quando a gente joga uma pedra assim na lagoa que vai formando aquelas ondas, né, que vão se ampliando cada vez mais, à medida que o evangelho foi avançando, ele foi conquistando outros povos. Então, além do evangelho ter a sua mensagem inicial, que é, bom dia, que é cristalina, que é pura, que é a verdade, ela começou a ser contaminada também por conceitos judaicos. Tanto é que teve aquela discussão enorme lá no mundo cristão que gerou o concílio de Jerusalém, que está em Atos 15, para se decidir se o nascido de novo ele precisava guardar algum aspecto da lei ou toda a lei, circuncidar o sábado, etc. E foi determinado que isso não era necessário, porque a salvação é pela graça. Paulo e Barnabé foram dois que defenderam esse ponto de vista, Tiago também e todos os outros. E não somente pinceladas de judaísmo começaram a contaminar o evangelho, a ponto de ter havido o concílio de Jerusalém, como também muitas pessoas de outros povos que sofriam a influência do pensamento grego, do pensamento helênico, porque a cultura grega se espalhou por todo o mundo. Por causa de Alexandre o Grande, que viveu 333 anos antes de Cristo, ele conquistou o mundo dentro de saúde, ou como diz o Cliff, né, God bless, né? Ele conquistou o mundo entre os anos 333 e 323, ou seja, em 10 anos. Uma coisa relâmpago, né? Daniel fala sobre isso, Daniel 8, por exemplo. É aquele bode que vem voando, assim, que nem toca o chão de tanta velocidade que ele conquistou o mundo, mas Daniel 8. Ele espalhou a cultura, a língua grega por todo o mundo. Então todo mundo, em qualquer lugar onde os apóstolos, Paulo, onde os evangelistas iam levar o evangelho, eles chegavam lá e o pessoal da Mísia, os misinos, eles tinham a sua própria cultura, mas também tinham, quando é no Brasil seria nense, né? Mas também tinha uma cultura grega. Se eles chegassem na Grécia, os gregos também tinham a cultura grega. Se eles chegassem na Itália, os italianos, né, os romanos tinham a cultura grega. Se eles fossem lá no fim do mundo, que era Tarsis, né, que era God bless, que era a Espanha, o vírus dele passou para o pastor Geraldo, gripou. E o ventilador vai levando Agora vai prosseguir. O próximo a espirrar é o Isaac. Vai ser assim, ó. Não, acho que era poeira do ventilador. Não está tendo, não. Os espanhóis também tinham uma cultura grega, né? Em qualquer lugar do mundo que você fosse, a cultura grega estava presente. E isso foi bom, porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego e todo mundo sabia grego. Grego era a segunda língua de qualquer povo e também é cultura. Então, esse pessoal que tinha a cultura grega presente no seu dia a dia, eles sofriam muita influência da filosofia grega. A filosofia de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, daquele monte de homens que haviam existido nos séculos passados e que haviam discursado a respeito de todos os assuntos. Aristóteles era uma máquina de pensar, ele discursou sobre praticamente tudo. E uma das conclusões que a filosofia grega havia chegado é que o ser humano ele é uma ave querendo voar, que o espírito humano tem um anseio de ser livre, mas my body is a cage, né? Mas o meu corpo é uma gaiola, é uma prisão que me prende.
Então, se ver livre do corpo fazia parte da mentalidade helênica, grega. Morrer, ficar livre do corpo, era algo desejado, porque o corpo ele é, como é que fala? Ele é corrompido, ele é mau. Então, quando o Evangelho chegou pregando a encarnação de Deus, o Verbo se fez carne, Deus ter se tornado carne, Ele ter morrido fisicamente e depois reassumido esse corpo físico, ressuscitado, isso foi incompreensível para os gregos, isso foi incoerente para eles, isso foi um absurdo. Por que alguém haveria de retornar para algo do qual você quer se desfazer? Se o corpo é mau, é corrompido, ele só te leva para paixões, por que você haveria de voltar para ele? Então, esse aspecto do Evangelho, ainda que o Evangelho fosse muito interessante para aqueles que tinham uma cultura grega, para o mundo romano em geral, a questão da encarnação de Cristo era desagradável. Então, o homem natural ele tem essa tendência, ele seleciona aquele ensino de Deus que é bonitinho, que é interessante, que é conveniente, e aquilo que vai contra o meu modus vivendi, o jeito que eu penso, eu finjo que não vi, eu rejeito, eu dou uma outra interpretação. Então surgiu como fruto dessa mania que estava rolando nas igrejas, a moda do gnosticismo. O fruto disso foi o docetismo. O docetismo, que vem da palavra grega dokeu, que significa parecer. A solução que eles encontraram para explicar a questão da ressurreição é que Cristo, na realidade, ele não ressuscitou fisicamente. Na realidade, o que apareceu depois da morte de Cristo, o Cristo ressurreto, na realidade, ele era só uma aparência. Dokeu, aparência, docetismo, do céu. Até brinquei que semana passada. É o Ghost. Lembra lá do Ghost? O namorado volta, mas eles tentam se tocar, mas não tem jeito, porque ele agora é só um fantasma, ele é só um espírito. Então, teve um rapaz lá, um tal de Cerinto, ele que inventou essa, que na realidade isso é uma negação da divindade de Cristo, porque se Cristo não ressuscitou fisicamente, ele não pode ter encarnado fisicamente. E aí daí também eu comentei sobre isso aqui. O homem Jesus Cristo, ele foi possuído pelo Espírito de Cristo. Você lembra? E antes dele morrer na cruz, o Espírito de Cristo o abandonou, e o homem Jesus Nazareno morreu e está lá morto até hoje. O que apareceu para os apóstolos foi o Espírito de Cristo que havia possuído o homem Jesus Nazareno. Essa heresia feita pelos... os gnosticistas. Tá. Os gnósticos. Aqui os gnósticos anulam a divindade de Cristo. Anulam a divindade de Cristo. E um dos seus fundadores parece foi Simão, um mago, aquele que pediu fez uma poção que pagava para até o poder de impor a... Que é muito praticado até hoje, que é o simonismo. Com a mão das pessoas, para a pessoa... Você cura, mas você também tem que dar 30%, 40%, 50%. Então, o Simão, o mago, um deles, Era uma moda, isso virou moda nas igrejas. Daí Deus ter preservado a vida de João, o apóstolo que já estava idoso, para falar o que está escrito aqui já na introdução da carta. Aí ele estava já em Patmos, não? Não, ainda não. A gente até conversou sobre isso, o senhor Américo e eu, porque o senhor Américo, ele
ele até domingo passado, né? Ele cria que essa carta foi uma carta que foi escrita da prisão. Ele já estava em paz. Mas tanto o Evangelho como as 3 cartas, 1º, 2º e 3º João, elas foram escritas antes do aprisionamento dele. Ele provavelmente deve ter seus 90 anos aí. Segundo a tradição, quando Cristo morreu, vamos dizer no ano 30, ele tinha 17. Se a gente está aqui mais ou menos no ano 90, ele está com mais 60 ou 70 anos aí. Ele está com seus 87, 60, 77, 80, ele está na casa dos 80 anos. Já em Patmos ele já estava com seus 96. Ele estava na casa dos seus 90, que foi escrito aproximadamente uma década depois. Eu tive até pesquisando aqui a respeito que a gente conversou, que depois da escola dominical ele veio falar assim, nossa, eu já cheguei a falar por aí que essas cartas elas foram escritas, né, a primeira foi escrita quando ele já estava em paz. Porque as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3º João, elas falam mais ou menos que o mesmo assunto, né? Uma que meio que complementa a outra, fala a respeito de falso ensino e fala a respeito do amor e da verdade. E ele lá na 3ª carta de João, no versículo 13, que ela só tem um capítulo, ele fala, muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos em viva voz. Então tem evidências dentro das 3 cartas que mostram que ele ainda não tinha sido aprisionado. Ele foi aprisionado só mais ou menos 8, 10 anos depois, por ocasião da ascensão de um imperador chamado Domiciano, que foi um dos... no início do Evangelho, 3 em cada 10 imperadores odiavam muito o Evangelho e os cristãos. Um deles foi esse Domiciano. Ele tinha ódio do Evangelho, ódio mesmo. Os outros eram mais políticos, eram mais indiferentes. Quando tomava alguma medida, era uma medida por pressão popular e coisa e tal. Os judeus faziam muito isso, pressionavam as autoridades. Mas o João, indo contra esse ensino que negava a divindade de Cristo, a corporeidade de Cristo, né? A presença física de Cristo, ele começa a carta assim, falou, quem está falando aqui é alguém que é testemunha ocular. Eu tive lá, eu vi. Então, essa filosofia, essa teoria, esse blá 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 de que Jesus não tinha um corpo, é lero. Porque eu vi, eu conversei com ele, como ele começa a carta. Ora, 1 João 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Aí vai lá para o 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ou seja, vocês que estão vivendo aqui algumas décadas depois da passagem física de Jesus, vocês, influenciados por Satanás, pelo engano, pelo inferno, começam a surgir teorias. Eu acho. A palavra heresia significa opinião. O que eu acho é uma axiologia. Toda heresia começa com eu acho. Eu acho. A pessoa vai a partir de um texto mal estudado ou mal aprendido ou mal contextualizado, ele chega a uma conclusão e começa a achar alguma coisa e depois começa a ensinar isso. Foi o que aconteceu com a questão do docetismo e do gnosticismo. Eles começaram a achar. Aí vem João e fala, não, eu peguei, eu abracei, eu beijei, eu vi, eu ouvi. Então não tem essa conversa. Eu sou testemunha. O pastor Marcos, uma vez, deu uma definição sobre heresia,
Ele falou que todos os grupos que falam que a salvação vem por meio de Jesus e por eles é uma denominação herética, né? Que faz heresia. Por exemplo, Quando Jesus precisa de um suporte, né? o catolicismo, por exemplo, fala que a salvação você tem que fazer 7 coisas antes de chegar. E por último, pedir Maria para interceder para Jesus ser salvo. Anula, então isso é feito como um grupo herético. Os adventistas gostam muito da tal da Ellen White A adventista e as também, profecias a dela. adventista também pratica heresia. O outro, mais 2 grupos, Testemunho de Jeová, anula toda a palavra de Deus, que fala só que Negam a divindade de Cristo. E outro, Eles estão no gnosticismo até hoje. e por último, a cristã do Brasil, que também fala que a salvação está no meio deles, dos anciões deles, e se você não praticar o sábado, tudo, anulando a obra de Cristo. O pastor Marcos já teve essa conversa comigo também. Ele até resumiu de uma forma mais sintética. Ele falou: toda igreja, toda religião, quando ele usar a expressão tem que, você já pode saber, está furado. Se usar essa coisa, não, mas você tem que, aí acabou. Porque tudo é graça, tudo é graça. Tem que eu não for nascer. Olha esse O único tem que vale é você tem que nascer de novo. Se você acrescenta, não, mas que você tem que, aí já, você já pode ficar. Crer mais. Aí você põe um pé assim mais para trás. Crer mais. Não, você põe o pé para trás, assim, você já fica meio assim. Mas outra coisa é você crer mais, mais necessita fazer alguma outra coisa. Anula tudo a obra de Cristo. Se é pelas obras, não é pela graça. Ou porque pela graça é obra, é um ou outro. Então, como testemunha de Jesus Cristo ressurreto, o João afirma que ouviu, que viu e que apalpou um corpo físico, real e presente daquele que se fizera carne e habitou entre os homens, que ele já havia dito lá em João, na carta dele do Evangelho, né? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Inclusive, Cheio de graça e verdade, João 1,14. Inclusive, ele teve o privilégio de repousar sua cabeça no ombro de Jesus na ceia, né? Então, ele era... Eu creio que não só na ceia, mas porque ele era o discípulo amado do Senhor. Porque pelas bandeirolas que a gente vê nas festas juninas, a gente sabe que o João tinha cabelos encaracolados. Então provavelmente Jesus ficava fazendo um cafuné ali nos cachos capilares dele. Aquele show das bandeirolas é João Batista? Não, acho que é o João. João Batista? Aquele é o Batista? Eu sempre achei que fosse um apóstolo. Não. Acende a fogueira do meu coração. É João Batista. É? É o Batista. Eu vou lá com você, Carlos. Imagina. Você sabe que ele acende a fogueira do nosso coração. Uma coisa que eu estou pensando aqui agora. Aquele O engraçado, um rapaz que mexia com água vai mexer com fogo. Será que é o Batista mesmo? O negócio dele era água, não era fogo, não. Ei, Carlos. O que eu estou pensando aqui agora sobre a Bíblia fala que João, esse João, o caçula, era o discípulo amado do Senhor. Então eu penso que Jesus tinha um carinho muito especial por ele, e por isso que ele era o discípulo amado, porque ele era o caçula de todos, ou seja, era um adolescente jovem, mas que amava o Senhor, amava estar junto com o Senhor. E isso tocou ele de maneira Ele especial. podia estar na balada, mas ele estava lá aos pés de Jesus. Isso tocou de maneira especial em Jesus, né? E ele teve um ministério especial. Foi tocado de maneira especial, né? Pois é. Então, essa testemunhança de João, essa testemunhância, desfaz qualquer teoria filosófica. Contra fatos não existem argumentos e nem suposições, como diria advogado. Mas isso é a parte teórica da questão, que Jesus não era Deus, nesse sentido de que o verbo se fez carne. Aí, junto com essa, porque tem, como diz o Carlos Augusto, tem que ter a parte prática. E qual que é a parte prática do gnosticismo? Qual que é o desdobramento? Que é aí que Satanás quer chegar. Ele não quer, ele joga a ideia, a teoria, mas ele quer colher um fruto prático.
né? Ele quer também a ação que deriva dessa filosofia. E o desdobramento desse raciocínio filosófico é que não existe pecado. Não existe pecado. Não, resumiu. O que é muito oportuno, né? Conveniente. É muito conveniente, porque se não existe pecado, uma das coisas que mais incomoda no cristianismo é exatamente a denúncia do pecado, né? E esse pessoal do gnosticismo, do docetismo, eles rejeitavam absolutamente a pregação paulina. O Paulo era um dos que mais condenavam o relacionamento com o pecado, o que mais ensinou a respeito de como lidar com o pecado. Mas para os gnósticos, o Paulo era um apóstata da lei, então nada do que ele escreveu não serve. Na realidade, a única autoridade que os gnósticos, os cristãos entre as gnósticos reconheciam, era o Evangelho de Mateus, só. Da Bíblia inteirinha do Novo Testamento, a única coisa que dava para aproveitar era o Evangelho de Mateus. Por quê? Porque o Mateus ele fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque o espírito é o que vivifica, mas a carne para nada aproveita, né? Isso está lá em Mateus 26:41 e João 6:63. Então, se o corpo ele é mau, ele é corrompido, ele é um estorvo, ele é algo do qual a gente pode se livrar, se ele é algo imprestável, então qualquer coisa que se faça com o corpo não é imputável. Ele não gera uma pena. Então, com isso, você chega à conclusão que não existe, na realidade, tecnicamente, legalmente, pecado. Porque o que eu faço é fruto de um impulso de algo que eu preciso descartar. Eu já comentei sobre isso aqui. Então, eles pregavam que a melhor forma de você lidar com os impulsos do corpo é se entregando a eles. Quanto mais você beber, mais você pecar no sexo, mais você pecar na bebida, melhor. Porque você gasta o corpo, você cansa o corpo. E isso não vai gerar nenhum desdobramento técnico nem jurídico, porque não sou eu que estou pecando, é meu corpo. Eu não posso receber imputação, uma pena de algo para o qual eu na realidade não queria. Está vendo onde é que Satanás quer chegar com essa heresia, com essa opinião dele? Então, se não existe pecado, eu posso pecar à vontade. E anula a obra de Cristo. Não necessariamente no raciocínio dele, porque Cristo veio para salvar os nossos espíritos. O corpo para nada aproveita, né? Lembra que eles negam a questão da ressurreição. Aí o João, ele, na sua carta, depois de ele ter falado, confrontado a questão. Eu acho que negam um pouco a obra de Cristo no fato de nos dar domínio sobre a nossa... E também a obra corpo, né? o sangue derramado pelos pecados, né? Que a obra consumada por isso foi a vitória sobre o pecado. a vitória sobre o pecado. Então, Mas isso é ensino paulino, Pois é, que eles recusam. eles recusam exatamente anula essa obra. Claro, é o que eu estava falando aqui no começo. A religião, ela escolhe o texto conforme a sua conveniência. Não foi falado isso? Conforme a conveniência. Os ensinos paulinos não são convenientes para o raciocínio deles. Então eles colocaram como apócrifos, porque foi escrito por um judeu apóstata, né? Um judeu que negou o judaísmo, né? Que era um judeu maldito que pregava contra a lei, contra o templo, contra Moisés. A gente, quem já leu o Atos sabe como é que a coisa era. Então o João, ele não apenas ele dá testemunho de ter sido alguém que viu e conviveu com Cristo, viu, ouviu, apalpou, mas como ele também ele denuncia esse erro doutrinário da negação do pecado.
esse raciocínio gnóstico a respeito do pecado, ele pregava 3 coisas. Na realidade, eu não peco, não porque não existe pecado, portanto, eu não sou pecador, e terceiro, eu posso andar com Deus e no pecado também, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, uma coisa não interfere com a outra. Se eu não peco, eu não sou pecador. E se eu não sou pecador, eu posso andar no pecado e posso andar com Deus, que não tem nada a ver. Uma coisa não afeta a outra. A gente sabe que esse raciocínio, de alguma maneira, acaba chegando até nós, até hoje, né? Então, o João, ele refuta esses 3 aspectos do desdobramento prático do gnosticismo, do docetismo, com 3 versículos, o 6, o 8 e o 10. Por enquanto nós estamos dando uma introdução antes da gente entrar dentro do assunto propriamente de 1 João. Eu sei mais ou menos quanto. Eles falam, eu não peco. Aí o versículo 10 aqui fala o seguinte: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, e Paulo, não quer João. Porque Paulo não vivia com esses pensamentos. Não, Paulo era apóstolo. Paulo vivia com esses pensamentos o tempo todo sertaneiro. Ele combateu em Romanos, é um livro que ele fala diretamente sobre esses pontos específicos que vai estudar, porque Romanos é uma carta prática, né, de capítulo 1 até o capítulo 9. Acho que Coríntios é até mais prático ainda. E ele bate de frente com essas coisas. Sim. Não, todas as cartas de Paulo, ele brigando com seus pupilos, seja uma questão teórica, né, uma heresia, ou seja uma questão prática, como foi muito na carta de Coríntios. Mas Paulo brigava contra a presença do pecado nas igrejas que ele implantou o tempo todo. A gente observa nas cartas. Mas os filósofos, né, os cristãos filósofos daquela época, eles falavam, eu não peco, eu não sou pecador e eu posso pecar e andar com Deus. Aí o João, através dessa carta, ele vai combater isso. Esse assunto vai se desdobrar. Para quem diz assim, não, eu não peco, eu nunca pequei, desconheço, tentando puxar aqui pela memória, não lembro de ter cometido nenhum pecado em toda a minha vida. Aquele que diz isso é mentiroso, porque Deus fala que todos são pecadores, todos pecaram. Alguém aí está mentindo, Deus ou você? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, se eu disser que não tenho cometido pecado, eu estou fazendo de Deus um mentiroso, porque ele fala que todos nós somos pecadores. Então, a sua palavra não está em nós. Ele combateu essa questão de eu não peco no versículo 10. Eu falo, não, mas eu não sou pecador. Um gnóstico falaria isso lá para o João. Aí no versículo 8 ele fala, ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a sua verdade não está em nós. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, você está se enganando. Você crê que não é um pecador, você está se auto-enganando. A gente já estudou engano aqui. De todos os enganadores que existem, tem aquele rapaz que quer te vender o bilhete premiado, né? Tem muitas ofertas na internet, por telefone, nas Casas Bahia, na Ricardo, tem engano para todos os lados. Mas o que a gente mais tem que tomar cuidado é com nós mesmos. Aquele que maior tem potencial para me enganar sou eu mesmo. E a palavra fala muito sobre isso, que o seu coração te engana. Né? Eu penso que, na realidade, o pecado ele é não a ação em si. Não, ele também é a ação em si. Desse pessoal, porque o pecado, o que é pecado? O pecado é uma essência. Isso é evidente que a gente for traduzir isso aí lá, vai com essa palavra essência,
Também, isso é um aspecto. Eu não sei se você já leu Constância, fala muito sobre isso. Tem pecado e pecados. Quer dizer, então, a pessoa traz a essência. Ele pode negar veementemente, como você está colocando, e penso até que a visão deles é exatamente essa. Eles negam a essência. Não, os gnósticos negavam a essência e as ações. Da forma como você colocando, a impressão que dá é que os pecados, quer dizer, a prática dos pecados. Olha, eu nunca pequei, você acabou de falar. Eu nunca pequei, eu não sou pecador. Não, eu não sou pecador e eu não peco. Exato. É isso que eles falavam. Mas aí eles estão vendo a parte exterior. Não estão vendo o interior. A questão é mais a fundo. Sim, mas eles negavam os dois. Os dois? Os gnósticos negavam a presença do pecado e as ações do pecado. Tanto que eles cometiam coisas ilícitas, né? Sim. Então é porque eu não entendi. A impressão que dá é que vai muito para o superficial. E se não tiver cuidado de manter sempre na mente que isso é uma questão de essência, vai ficar superficial e aí você vai ter subterfúgio para continuar pecando e tendo comunhão com Deus, no caso do gnóstico. Não, pois é. Os gnósticos, eles negavam todos os aspectos do pecado. Todos. Todos. Não existe pecado. Não tem esse trem de natureza pecaminosa, não teve queda, não teve Adão. Não existe nada disso. Entendeu? Tanto é que a conclusão prática deles é que eu posso andar no pecado e andar com Deus. Praticamente 90% das religiões, incluindo muitas evangélicas, creem nisso. Creem que Deus entende. Ele sabe que você é fraco mesmo. Que não tem jeito de contornar isso. Quanta gente que peca a semana inteira, vai na macumba na sexta-feira para fazer o descarrego, né, para tirar o peso. E no domingo vai na missa, ou até mesmo no culto. Eu conheço crente que frequenta. Não, eu conheço crente atualmente que frequenta centro de macumba e igreja evangélica. Muitos. Se diz crente, né? Não, ele canta louvor, ele fala que Jesus está vindo buscar a igreja, ele se emociona, ele levanta a mão. Ele dá dízimo, ele é uma pessoa honesta. É um crente. É o que Jesus disse, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, tudo isso não afasta de mim porque eu não te conheço. Aquele que a gente já conversou em umas outras escolas dominical. Tem o cristianismo e tem a cristandade. Ele faz parte daquele que professa ser cristão. Que primeiro que Judas trata com isso. Mas aquele que quando Jesus falou, está praticado. Mas quando você pergunta para muitas pessoas, você sabe que isso está espalhando muito. Você pergunta, você mesmo já falou que muitas vezes eu também, está na moda. Está na moda ser crente. Antigamente você ia nos presídios, todo mundo dizia ser católico. Agora você vai nos presídios, todo mundo diz que é evangélico. É moda. A igreja lá perto de casa, uma igreja católica, parece um culto. Parece um culto. Eu pego o ônibus 7 da manhã, né, eu subo a minha rua e viro a esquina, então todo domingo eu escuto lá uns 15 minutos de missa. Está igualzinho o culto. O padre é animadão, tem louvor, e as mesmas músicas que nós cantamos, porque os cantores gostam divulgando esse negócio, todo mundo está adotando. Está na moda. E é lógico, o Sindicato dos Bispos do Brasil, aí, como é que chama aquele negócio, a CNBB, eles têm instruções para falar, vocês também têm que implementar a missa, porque você sabe, da década de 80 para cá, a perda de fiéis foi muito grande. Então eles têm que fazer um fake aí para não perder a galera. Então está cada vez mais igual. Mas essa é a grande igreja que professa que vai ser levantada, não há distinção, somente. Está todo mundo, é a igreja da indistinção, morna. Esse é que é o grande problema do pecado. O pecado, ele sempre foi
está extremamente sutil. Uma colocação que você faz, ela tem várias interpretações. Vamos colocar o português nosso, manga, significa manga de chupar, manga de blusa, manga de... Quer dizer, no caso de Paulo, talvez poderia se pensar que ele teve uma graça, entre aspas, que é o espinho na carne. Toda vez que ele pecava, ele era cutucado e ele percebia com mais talvez clareza a situação de pecado em si, que não temos hoje na nossa vida, mas talvez nem sei se isso é lícito pedir a Deus, e você chega num ponto tal de confusão, como esses gnósticos que está aí falando, que quando falam, eles convencem. Eles convencem porque é muito sutil. Se a gente não tem esse espírito que habita em nós e dá essa discernimento, e mesmo assim a gente cai em outras coisas que são até às vezes muito mais leves do que isso, que se refere à malícia do pecado. Então, quer dizer, hoje está tão sutil que você não sabe, é muito difícil de discernir. Daí essa confusão geral que cai hoje exatamente no que se refere a essa sua colocação de gente que está frequentando o outro. Para ele é de fato ilícito, é claro para ele. E o que falta então? Seria esse espinho na carne? Será que seria ilícito a gente pedir a Deus também que nós tenhamos esse espinho na carne para que a gente não fosse pecar? Eu não vou pedir para demônio me esbofetear de jeito nenhum. Depois manda um demônio Mike Tyson para ficar do seu lado, te dando pancada. Mas muita gente também pode pensar dessa forma, exatamente no sentido de se livrar dessa É melhor pedir discernimento, né? Eu também, eu vou na da Elânia. Eu queria uma palavra rápida, só uma Pode, à vontade. coisa. Nós Estou estamos combinando. comentando mais, porque eu sei, quando o irmão estou aproximando mais, isso vai esclarecer toda essa conversa nossa aqui. Sim. Aqui nós estamos no preâmbulo. Vai dar luz a toda essa palavra. Então, deixa eu falar. Bom, o estilo da epístola de 1 João é que primeiro ele dá um sumário. Você vai dar a definição. Mostrando o perigo, né? Ele fala do que ele vai discorrer ao longo dos seus 5 capítulos. Esses breves 10 primeiros versículos aqui apenas tocam no assunto, nos 3 assuntos que vão se desdobrar. É porque daqui a 10 assuntos eu posso esquecer, estou colocando agora. Eu tenho que colocar agora, Mas esquecer de quê? Mas esquecer de quê que você fala? Já esclarecido também, eu vou colocando outras questões. Uma coisa vai puxando outra. É isso. Mas são 3 assuntos que vão ser abordados na carta. A questão do pecado, a questão da comunhão e a questão do falso ensino. Ele já falou sobre essas 3 coisas brevemente nos 10 primeiros versículos. E essa carta de 1 João é a carta favorita dos estudantes do Novo Testamento grego. Você já deve ter visto sobre isso? Porque é um grego muito fácil, é um grego muito simples, é um grego muito... Ele rodeia e fala a mesma coisa um monte de vezes. Os irmãos vão observar que tem termos que ficam aparecendo repetidamente ao longo da carta. O ideal seria que cada um lesse em casa. E quase todas as traduções são as mesmas palavras. João. O que é raro, né? Mas o ideal seria que cada um lesse em casa os 5 capítulos de 1 João, porque para ter uma ideia já ampla. Mas nessa casa do gnóstico que você está aqui ao ponto que você está colocando, você está fazendo um versículo que vai falar, mas está falando especificamente. Não, sempre que você estuda uma carta, a primeira coisa que você faz é montar o contexto da carta. Mas o gnóstico não é... Essa carta foi escrita no ano 3500, quando eles estavam andando naquele como é que chama? No DeLorean voador do Doc. Ou foi escrita lá na Idade Média, quando os cruzados estavam partindo para Jerusalém, ou foi escrita lá na época do Império Romano, no 1º século, quando Cristo
tinha acabado de morrer e ressuscitar? Ou foi escrito lá na época de Moisés, quando os egípcios dominavam o mundo? Ou foi escrito lá na época ou foi escrito na época do Piteco, quando os dinossauros passavam na porta da caverna dele? A gente tem que saber em que época. Por isso que nesse domingo passado e hoje a gente criou em que ambiente essa carta foi escrita, por que ela foi escrita, para quem que ela foi escrita. E ela foi escrita para quem? Para prevenir de quê? Para prevenir disso. Do erro da negação da divindade de Cristo e da sua encarnação. O assunto não é o gnosticismo. Não. Você está dando o gnosticismo, os gnósticos deram motivo para João escrever a carta. Exato. Os erros que eles esparramavam. Jesus não era Deus. Deus não se encarnou. Ele era um fantasma e não existe pecado. Isso vai ser combatido. E os três assuntos principais da carta é o pecado, a comunhão e os falsos ensinos. Que ele trata até principalmente em Judas também, Judas fala muito. Judas e 2 Pedro também falam a respeito dos falsos ensinadores e dos seus. Professam o nome de Jesus, mas não são nascidos de novo. Sim. O João vai falar que eles estavam no nosso meio e saíram de nós, mas não eram dos nossos. Aquilo que eu já comentei aqui, que o Paulo também já havia avisado lá em Atos 20, vão penetrar lobos e do vosso meio mesmo vão se levantar homens ensinando coisas corrompidas. Então, um dos verbos que mais aparece, só para fechar, que mais aparece nessa carta é o verbo gnosto. De onde vem gnosticismo? Gnose, gnoso, gnosto, significa saber, conhecer, entender. Então ele meio que, ironicamente, o João, ele combate os gnósticos, que são aqueles que se dizem inteligentes e entendedores, aqueles que explicam o Evangelho com seu raciocínio natural. Ele é a palavra, meio que ironicamente, que ele mais usa na sua carta, é a palavra gnose, conhecer. Para que saibais. Lê a carta. Para que conheçais. É o que mais, a palavra gnosco vai aparecer 15 vezes, o seu desdobramento oída 25 vezes, o verbo 9 vezes e o substantivo 4 vezes. Foi isso, é verdade. Sim. Ele que escreveu isso no seu Evangelho, lá em João 8. E ele começa, como ele começa o livro de João. E a palavra gnosco significa saber por observação e por experiência. Saber por reflexão. Você fica refletindo, raciocinando em cima daquilo que te foi ensinado, que te foi revelado. Que é a metodologia até hoje, científica. Sim. Eu tenho destacado aqui com amarelos garrafais circulados de cor de rosa fluorescente, que é um dos meus versículos favoritíssimos das Escrituras, que é 2 Timóteo 2,7. Pondera, fica ponderando. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. O entendimento das Escrituras, ele é fruto de uma compreensão que Deus te dá a partir do que está revelado. Aí você fica ponderando a respeito daquilo que já foi comentado um monte de vezes. Você regurgita para suas mandíbulas espirituais e fica ruminando. E na sua lei medita de dia e de noite. Você tropeça porque está pensando, né? Eu conheço um que morreu atropelado porque saiu do culto pensando na pregação e atravessou a Avenida Antônio Carlos ali, veio um ônibus e mandou para agora. Ele ponderou demais. Ele saiu ponderando nas coisas que o Senhor tinha dito para ele e distraiu lá e Era uma amiga da minha irmã Cláudia, que ficou muito triste na época. Ela foi para a glória, está melhor que a nossa. Está lá desde 1984. Então, ou seja, por que o João vai usar com tanta ênfase esses verbos com seus advérbios, com seus adjetivos, com seus substantivos?
sabe, aprende, compreende, saiba que... Porque Ele quer que nós tenhamos certeza. Quem gosta de fazer anotações, o tema dessa epístola é certeza cristã. Ele quer que nós tenhamos certeza. Ele quer que a gente saiba a diferença entre o genuíno e o espúrio, o falso e o verdadeiro, a verdade e a mentira, a luz e as trevas. A comunhão é uma carta muito antitética, que usa de conceitos que se confrontam, antitéticos, luz e trevas, por exemplo. Ter comunhão ou não ter comunhão, amar, odiar, estar, não estar, saber, não saber. Saber ou não saber, isso é isso. Agora tem o microfone, que é uma cadeira. Ok, vamos terminar?